Nossa, funcionário bom eu já vi, mas igual esse que faltando 20 horas pra abrir a empresa, ele já tá ali trabalhando. Esse sim merece o cargo de gerente. Olá, Cristiana Ronaldo! Ô senhora, aqui na minha cidade de São José dos Campos, nenhum correio trabalha dia de domingo. Mas como eu faço mais de 100 envios por dia, o dono dessa unidade tá vindo aqui pra gente enviar o iPhone pra senhora, tá bom? Mas quanto que vai sair pra mim? Então, o iPhone 16 Pro Max de 256 GB tá saindo pra mim por custo 7.200. Mas eu não tenho todo esse dinheiro. Ô, você é louco! Eu nem terminei de falar, ô sua velha do caralho. Espera, ó, vou fazer por 4 mil pra senhora e melhor ainda. A senhora vai mandar 50% agora, quando o iPhone chegar na sua casa você manda o resto, tá bom? É nesse Pix que você me Isso, é mandou? nesse aí, manda aí agora. Tá, tô fazendo. Nossa, com sua honestidade você vai longe, hein, rapaz? Caiu aí? Caiu sim, senhora. Não cai fora de novo! Tchau, tchau, baby.